Meus estimados e amados irmãos, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 do maravilhoso livro Ação e Reação, que é o nono livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que veio a lume da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. E é muito importante a gente entender, compreender quem somos nós, o que estamos aqui fazendo, qual é o papel de cada um de nós na vida, qual é o nosso futuro, o que nos aguarda vindouramente. E essa doutrina maravilhosa nos traz informações muito ricas a respeito disso. Eu sempre costumo dizer, e é o posicionamento da doutrina espírita, lá no livro dos Mensageiros, que não há religião melhor do que a outra. Todas elas são caminhos para Deus, todas, absolutamente todas. E lá o benfeitor Telésio, todos, né? Todas são santas em seus propósitos. Qual o propósito? Esclarecer a alma humana, chamar a vivência do Evangelho de Jesus, que é o caminho largo, o caminho sinalizado que nos leva à felicidade. Afinal de contas, Jesus dizia que nós somos deuses, ou seja, a paternidade de Deus está em nosso espírito, o DNA de Deus está, a gene de Deus está em nossos espíritos. Somos herdeiros de Deus, como dizia Paulo de Tarso. Mas, entretanto, nós somos um Deus em formação, nós somos criados simples e ignorantes, como diz lá o livro dos Espíritos. E Deus, como é Pai misericordioso e bom, nos dá todas as possibilidades de crescimento. Não nos obriga a absolutamente nada, mas todos nós temos as possibilidades através do nosso livre-arbítrio, através de nossos tutores, nosso amigo espiritual, nosso conselheiro, como o anjo da guarda, como de doutrina católica. Ninguém está abandonado, meus amados. Todos nós temos esses irmãos a nos guiar, nos ajudar, nos aconselhar, mas nada é imposto, porque o processo do progresso humano que Deus permite a cada um de nós é o da meritocracia. Deus nos estimula, mas espera que venhamos até o discernimento e tomar o caminho certo. Se viemos a cometer os graves erros, não será por culpa de Deus nem de ninguém. Nós escolhemos os caminhos errados. E ao escolher os caminhos errados e cometermos graves erros, a metodologia de Deus também é muito apropriada no caminho da meritocracia e do aprendizado. Se eu cometo graves erros, é mais do que justo que eu repare meus erros. Porque se eu não reparar meus erros, se não tiver consequência meus atos infelizes, como é que eu vou me corrigir? Se a dor não me procurar para me corrigir, a história de que a dor ensina a gemer é um fato. Se eu cometo os graves erros, eu também fiz mal a alguém, virá para eu responder essas questões. Eu terei que quitar minhas dívidas, não é? Eu precisarei experimentar, passar pelas mesmas dores, para assim compreender e educar a alma de que eu devo praticar o bem. O caminho da felicidade é o evangelho que Jesus veio trazer, o ser mais sublime que o mundo recebeu, enviado de Deus, para trazer esses ensinamentos celestiais, que é o código de moralidade mais sublime que é o mandato do meu conhecimento. Então, essa doutrina traz essas informações. A grande questão da doutrina espírita, que é o consolador que Jesus prometeu, está lá no Evangelho de João, é a contemporaneidade desses ensinos. Quando Jesus aqui veio, trouxe o seu Evangelho de amor e redenção há 2000 anos, na época esses ensinamentos eram difíceis de ser assimilados, muito difíceis, diante da lei mosaica, baseado nos costumes da época. Jesus sabia dessas informações, que ele não viria à época materializar esses ensinos, ele tinha compreensão só no decurso do tempo, e muitos anos depois, é que as pessoas iriam assimilando gradativamente. É tanto que eu falava por parábolas, naquela época ele podia falar, por exemplo, de planetas e etc., as moradas que existiam no mundo, os planetas habitados, as colônias espirituais, mas ele falava sobre muitas das moradas na casa do Pai. O que era possível informar para aquela época, para aquele povo. Ele ficava semente. Ele não podia falar com muita clareza sobre reencarnação, mas dizia que ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Né? As mesmas informações. Plantou a ideia. E prometeu, lá no Evangelho de João, que na época certa, quando as pessoas tivessem capacidade de assimilar essas informações, Deus encaminharia a pedido dele um novo consolador que ficaria conosco. Né? Não seria um consolador encarnado como foi ele, como foi Moisés. Não. Abriria as comportas das instâncias celestiais para chegar até nós as informações através dos espíritos, dos benfeitores, que viriam trazer essas informações de sorte que pudéssemos assimilar essas informações na busca da vivência do seu evangelho puro, que é o caminho da redenção. Portanto, a doutrina espírita nada mais é do que o evangelho redivivo de Jesus puro,
sem as adulterações que foram feitas no decurso do tempo, para benefício de pessoas e instituições. Então, essa doutrina consoladora que vem abrir nossos olhos. Por isso que eu digo sem medo de errar, porque essa obra, como a doutrina espírita de uma forma geral, mas em especial essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, é um curso avançado de evangelho prático. A gente vê as consequências de nossas ações, para o bem ou para o mal. Né? Se cometemos um fato, é ação. A reação, como diz o livro, virá. Se for boa, maravilha, nós teremos essa reação boa, essa consequência boa do bem que a gente fez no presente ou no futuro. Ou hoje vivenciamos o bem que a gente fez no passado, porque Jesus dizia que a gente colhe o que planta. É a lei do plantio e da colheita. Mas aquele outro que cometeram graves erros no passado ou no presente. Certamente a consequência, a reação também virá. E não será boa, será proporcional à ação que cometemos no presente, no futuro, ou estamos vivendo hoje essas reações, as vicissitudes que passamos, nossas angústias e dores, como consequência desse passado delituoso nosso passado. Então, veja, mas aí a doutrina espírita é uma visão nova. Não é que, na verdade, a gente está vivendo as dores, as angústias, os sofrimentos, porque Deus nos pune. Não. Deus é Pai misericordioso e bom, nos diz a doutrina espírita, né? Que o Evangelho também diz a mesma coisa. Na verdade, passar pelas vicissitudes é um ato de amor de Deus, que deseja que a gente aprenda as lições que não aprendeu no passado, que venha a quitar as dívidas que cometemos também no passado, que nos comprometemos no passado. E a reencarnação é esse processo do retorno do local onde a gente cometeu esses erros. A possibilidade de aprender as lições que não aprendemos na encarnação passada, a seguir em frente nossa jornada de aprendizado, de evolução. Mas, ao mesmo tempo, também a possibilidade de resgatar nossas dívidas, encontrar aqui a gente prejudicou no passado ou nos fomos prejudicados. Só que a gente quita essas dívidas e possa voltar para casa feliz, com a duplicata paga, quitada. Diz André Luiz Fried, aquele que pode pagar suas dívidas. Porque se a gente não quita, se a gente tem oportunidade e não quita, a gente vai voltar quantas vezes seja necessário para quitar essas questões pendentes. Deus deseja a repactuação dos seus filhos. Ninguém pode crescer, evoluir com ódio no coração, com falta de perdão, não. Não tem outro caminho a não ser a vivência dos ensinamentos de Jesus, a caridade, a benevolência, a diligência e o perdão. Isso a doutrina espírita nos fala com muita beleza. Portanto, a doutrina veio no tempo certo. Chegou no tempo que a humanidade tinha capacidade de assimilar essas informações. Quer dizer, ela não significa que ela é melhor do que as outras, não. Todas têm suas importâncias. Mas ela, nesse conceito do processo evolutivo do ser humano, de trazer e implantar e o despertar dos ensinamentos do evangelho no coração do homem, ela veio num momento muito adequado. Porque ela traz isso a miúde, esclarece as ações e reações, as nossas questões, as nossas vicissitudes, quem fomos nós, por que aqui estamos e por que devemos praticar o bem. Então, ao estudar essa obra, é um grande estímulo de educação aos nossos espíritos na prática do bem. Porque se a gente comete o mal, as lições, esse livro traz as informações das consequências. Por exemplo, esse livro é ambientado toda uma região de muita dor, chamadas regiões trevais, infernais. E lá estão as criaturas que cometeram gravíssimos erros, crimes no passado, que quando desencarna, por sintonia, vai habitar e viver com aqueles parceiros que têm o mesmo pensamento e sentimento. Faz muito sentido isso. A gente se sintoniza com quem tem os mesmos sentimentos e pensamentos. Mas o fato de estar lá e sofrer sofrimentos atrozes, né? Sofrimentos angustiantes, dores lancinantes, dores imensas, não significa que você vai ter que ficar lá a vida inteira. Não faz sentido, senão Deus não seria pai. Não. Desde que você sempre essas criaturas cometem esses erros gravíssimos, terá sempre um filho de Deus, um irmão mais qualificado, mais evoluído, que é o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, que está lá em nome do Pai, estendendo a mão para nos soerguer da lama, do caos, dos atoleiros que nos cometemos no passado. Isso é amor, isso é a bondade, é Deus assistindo o homem pelo homem, é dentro do princípio da fraternidade universal. Deus jamais abandona qualquer dos seus filhos. Então, a doutrina espírita nos diz isso. E desde que essas criaturas começam a compreender os seus erros, depois de grande sofrimento, que a dor ensina a gemer, diz o dito popular, quando se cansa de sofrer, roga aos céus a proteção. Aí é o momento. Quando a gente começa a se arrepender dos males que fizemos no passado, que a grande justiça é a nossa mente culpada. Na hora que a gente sente que estava errado, que vem a culpa, aí sim, está no momento de ser resgatado para essas instituições, em nome de Deus. Os hospitais espirituais, os educandários espirituais, que vão tratar esse espírito doente,
renová-lo, transformá-lo e educá-lo para que ele possa voltar a reencarnar e continuar a sua jornada de aprendizado e de quitar sua dívida. Então, a doutrina espírita traz essas informações maravilhosas para que um dia sejamos criaturas céus, os deuses de que tanto Jesus fala. Não Deus na sua plenitude, o Pai, não, que ninguém pode ser igual a ele, mas sermos criaturas iluminadas, felizes, avançadas, evoluídas, puras, purificadas. Todos nós chegaremos lá um dia. Essa é a garantia, a certeza, porque somos filhos de Deus, somos criados à imagem e sua semelhança. Então, no capítulo de hoje, no capítulo 6, vamos estudar o capítulo no ciclo de oração, mostrando a importância da oração, mostrando que todas as instituições, como as pessoas, nós, todos nós temos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, as instituições também o têm. André Luiz nos mostra que, além do anjo da guarda, tem um espírito que protege a família. Olha que coisa bacana, né? Todos nós somos assistidos. É o princípio da fraternidade universal. Os que mais têm, ajuda os que menos têm. O mais sábio ajuda os mais ignorantes. Mas também, além disso, as instituições. Imagine que as instituições que cuidam como esses, por exemplo, como essa instituição chamada Mansão Paz, que trabalha lá nessa região das infernais, elas são tuteladas por instituições mais elevadas que orientam. Essa instituição, Mansão Paz, ela, na verdade, ela é ligada à colônia espiritual nosso lar. Então, ela é tutelada por eles, é supervisionada por eles, que vêm ajuda e assistência e orientação. Então, esse capítulo é muito interessante, porque traz esse olhar, essa compreensão, como também os planetas. Não imagine que o planeta Terra, ele está isolado, não. Ele é tutelado, sim, pelos planetas mais evoluídos do sistema. As informações espirituais nos diz que a planeta Terra do sistema solar é o que está mais atrás no processo evolutivo. Nós somos expiações de provas. Os demais estão mais evoluídos, então é muito comum compreender que receberemos sim os emissários dessas instituições, desse planeta mais avançado, que vêm em socorro e orientação. E esses planetas todos do sistema solar são orientados pela coordenação do sistema solar. É esse princípio fantástico. E o sistema solar é tutelado pelo sistema da galáxia, e vai, as miríades de galáxias, e por aí vai. Até chegar ao Pai. É uma corrente magnânima de fraternidade. Os que mais têm, ajudam os que menos têm. Os mais sábios ajudam os mais ignorantes. Então, essa obra é importante para despertar nisso. Então, André Luiz começa assim a narrar o capítulo 6. Eu também só lembrando que o trabalho é tão intenso numa instituição como essa, de socorro, especialmente localizada na região de trevas, regiões infernais. Imagina, já viu lá nos capítulos passados como a tarefa é hercúlea o tempo todo, lidando com os criaturas profundamente ignorantes, embrutecidos, animalizados, endemoniados, infelizmente, né? Então, as tarefas são hercúleas. Essas criaturas tentam assaltar a instituição, é uma coisa muito difícil. E o mais interessante é que essas obras de André Luiz, normalmente, ela é escrita, pega apontamentos, de uma semana de trabalho junto ao orientador. Desta sorte é que é Druso que dirige essa casa. Então, André Luiz diz assim, na terceira noite de nossa permanência na casa, na mansão, o instrutor Druso, que é o diretor da casa, convidou-nos para o ciclo de oração. Veja como a oração ela é absolutamente importante. Todas as obras espíritas falam da importância da oração, porque a oração é a conexão com o divino, com o sublime. Oração entendida, que ela, para ter o efeito devido, precisa haver conexão, verdade, sentimento, né? Já explicamos isso. Silas, que é um auxiliar de Druso, que é o diretor, explicava no generoso que teríamos oportunidade para interessante assunto do estudo do livro. Lembra que esse livro é sobre ação e reação. Então, vivenciar essas experiências e trazer as lições para chegar até nós. Esse é o grande objetivo. Essa obra fora feita, um grupo de espíritos que coordena o processo de renovação espiritual. André Luiz é apenas, digamos assim, o catalogador dessas informações, o repórter do mundo espiritual, né? Então, eles, olha, o trabalho à noite do grupo de orações vai ser importante para vocês pegarem apontamentos para o livro que vocês estão escrevendo. Muito bem, diz ele. O serviço de prece de Silas em conjunto, 2 vezes por semana, veja, 2 horas por semana, a casa para nas suas atividades no momento, para buscar orientações, buscar supervisão, buscar conexão com o sublime. Olha que maravilha, né? Por semana era realizada na mansão no local próprio, um local onde havia uma ambiência adequado, um ambiente de paz para criar essa interlocução com o mundo espiritual mais evoluído, no caso, com a colônia solar, que é quem supervisiona, né?
E do concurso, e no decurso das atividades, disse ele, desse dia de orações, de 2 dias de atividades, que lhes eram afetas, materializam-se, olha que informação interessante, habitualmente, um ou outro orientadores que, de esferas mais altas, superintendem a instituição. Olha que informação interessante. É preciso que a gente entenda que a questão das materializações de espírito não só acontece aqui entre nós encarnados, não, meus amigos. Não. Acontece também no mundo espiritual. E por quê? Lembremos que as esferas espirituais, as criaturas que têm menos elevação espiritual, estão desconectados, não têm sintonia com as entidades mais elevadas, né? Para que eles possam chegar e serem vistos por essas criaturas aqui de baixo, menos avançadas, é preciso materializar-se. O processo de materialização que a gente já estudou lá atrás, certo? Então, esses espíritos mais elevados, para que eles sejam, não é que eles não possam vir, não, não. Os espíritos elevados transitam por todos os cantos, inclusive nas regiões infernais, para ajudar e para auxiliar. Mas para que eles sejam vistos, é preciso haver a materialização, para poder se comunicarem, as pessoas verem e ouvirem o que ele está dizendo. Veja que interessante. Pessoal, é muito comum, nesse momento de prece, um instrutor de nosso lar, normalmente, as instituições elevadas, vem se materializar aqui, para passar as orientações, etc. Nessas ocasiões, disse Silas, Druso, o diretor, e os assessores mais responsáveis, recolhiam ordens e instruções, veja, é a supervisão, né, de nosso lado. Ordem, instruções, orientações, né, variadas, atinentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Essa supervisão ela é importante, não só vindo de apoio, mas mostrar informações, orientações de como proceder, né, trazendo informações relevantes sobre os múltiplos, que a gente viu os casos são muitos, e o desafio imenso que é dirigir uma instituição dessa, com tantas criaturas ferozes e infelizes lá fora, para encontrarmos o caminho certo para seguir em frente. Muito bem. Questões eram respondidas. Diz, olha, também quando esse benfeitor se materializa aqui, além de nos ajudar a compreender os problemas administrativos que são trazidos, mas também está aberta a perguntas a título de orientação. Então, é de uma valia muito grande nesse processo de aprendizagem. E é muito natural que aconteça no horário, no momento de oração, porque a oração é a conexão com o sublime. Cria uma ambientação para que esses benfeitores possam comparecer e desenvolver a tarefa, né? Um ambiente conturbado não é um ambiente adequado para a meia oração, sim. Muito bem. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas, ou seja, esses supervisores orientam os caminhos a serem tomados com acerto, de sorte que as questões possam caminhar de forma muito equilibrada e harmoniosa. E dê certo, mesmo nós, André Luiz dizendo, ele e Hilário estavam lá. Nós, forasteiros, que estão lá só em visita, né, adventistas e forasteiros, visitantes no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimento oportuno. Olha que coisa importante. Lembramos que essa é a missão de André Luiz e de Hilário na casa, pegar apontamentos para escrever o livro, para chegar até nós, essas orientações, e despertar cada um de nós sobre a questão importante da lei de ação e reação, profundamente educativo para nossas almas. Disse André Luiz. Fiquei muito feliz, regozijei. Hilário, algo preocupado, inquiriu. Perguntou a Silas se deveríamos obedecer a algum programa especial. Tem algum rito? A pergunta é essa, né? Algum rito? Silas disse que não, que nos cabia apenas um único requisito importante: manter naquele santuário, naquela sala de orações, manter no santuário próximo o coração e a mente, livre de toda qualquer ideia de sentimento indigno, da reverência, da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos, sinceramente, uns aos outros. Então, a gente olha, lá na sala, meu amigo, Hilário, e Cida dizendo, e André Luiz, lá vocês têm que ter toda uma disciplina da mente, né? Não pode ter nenhum sentimento de infeliz, desarmonioso, equilibrado. Você vai primeiro desarmonizar aquele ambiente. Precisa ter harmonia para esse benfeitor materializar-se. Vai criar séria dificuldades e esse sentimento é incompatível, vai trazer dificuldades para que o trabalho venha fluir muito bem. Olha que coisa importante, né? Vali-me de alguns instantes, disse André Luiz, rápidos, e roguei a inspiração a Jesus, nosso governador do planeta,
né? Para que a minha presença de Santa Luís não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha a acolher. Ou seja, aquela casa que os acolheu com um propósito tão sublime de pegar apontamentos para mandar a nós, nós que aqui estamos encarnados, informações tão importantes, e foi acolhido com tanto amor, em nome desse princípio da fraternidade, uma missão tão importante que é trazer um instrumento de grande educação para nossas almas. Da Luz pede, então, que Jesus o ilumine e o abençoe para que ele possa se comportar contente, para que tudo venha fluir bem, e ele consiga passar para cada um de nós essas informações desse momento que vai acontecer. Muito bem. Logo em seguida, o companheiro Hilário. Peraí, é isso mesmo? Passei um. Muito bem. Logo em seguida, o companheiro Hilário e eu, Silas, Hilário e ele, tivemos acesso à sala simples, em que o diretor nos recebeu, sorridente, bondoso. Ele só tinha uma vasta mesa, e é comum ver nas instituições uma mesa de trabalho, né? Ladeada de poltronas modestas, que os trabalhadores se assentavam, em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas. Olha que informação interessante. Na mesa, 10 pessoas sentadas ao redor da mesa, trabalhadores, né? É, é, 10 pessoas, é, pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens, totalizando 10 trabalhadores. Apresentava cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona do diretor da casa, da casa onde se sentaria. Então, o diretor ficaria na frente, que é comum, dirigindo a casa, e os 10 trabalhadores ao redor, né? Do outro lado, essa é a mesa, mas do outro lado da mesa, à nossa frente, surgia larga tela translúcida. Olha que informação interessante. Medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Gente, isso é 1957. A TV chegou por aqui, mais ou menos na década de 50 no Brasil. Mas no mundo espiritual existiam esses telões imensos, né, de 6 metros quadrados. Uma TV de altíssima definição. Era o aparelho, tipo a TV, que era recebido aos espíritos que se materializavam. Esse túnel de luz extraordinário, né? Cerca de 6 metros. Fora do circuito de pessoas que, evidentemente, emprestariam cooperação mais ampla à tarefa em perspectiva. Que tarefa é essa, gente? Se 10 médios que emprestariam o ectoplasma para a materialização do ser sublime que viria, é aqueles 10 que estão sentados na cabeceira da mesa onde Deus está sentado, né? Fora desses, disse ele, cooperação mais ampla, a tarefa, achavas o quê? 3 assistentes, 3 assessores de Druso, fora os 10, as 10, 12, 3 assessores de Druso, 5 enfermeiros, trabalhadores da casa, e 2 senhoras de aspecto humilde. Ou seja, essas pessoas não eram trabalhadores da casa, sendo bem claro. Tem claro, 5 assistentes, 3 assistentes, 5 enfermeiros e 2 senhoras outras. Silas, que era o assistente, o outro, e nós, André Luiz. Portanto, tinha cerca de 22 pessoas na sala, os 10 trabalhadores e mais esses 12, formando exatamente 22 pessoas. Dispunhamos ainda de tempo para uma conversação edificante e discreta antes que o trabalho começasse. Aproveitei, então, dizendo a Luiz, para indagar a Silas quantas funções daqueles 10 trabalhadores que estavam lá na mesa, em redor de Druso, que ele robusteceu o pensamento. O que é que ele quer dizer com isso? Esses 10 trabalhadores dariam suporte ao diretor da casa, que é quem vai conduzir, é quem vai fazer a prece, rogando a Deus para a vinda desse benfeitor. E essas 10 criaturas que vão dar suporte de ectoplasma, de energia, são médiums, vão se desprender ectoplasma. Para esses ectoplasmas que saem das células, eles consigam materializar aquele espírito que viria. Essa é a informação, né? Muito bem. É, Silas não fez morgada e disse: olha, são amigos, os 10. São amigos nossos que aprimoraram a condição mediúnica, olha aí, os médios que vão doar ectoplasma, favoráveis à realização dos serviços que se desdobrarão, que eles vão doar ectoplasma para a materialização acontecer. Colaboram com fluidos vitais do ectoplasma e elementos radiantes, altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Ou seja, essas entidades se materializam, a gente já viu as materializações como acontece. Ela se serve de, na verdade, o ectoplasma dos médios, mas também outras energias da natureza, já vimos isso, das plantas e etc. E essas energias todas são importantes para que aconteça a contento a materialização de entidades mais sublimadas,
que vêm se materializar nesses locais com um grande objetivo de orientação, de prestar socorro, de assistência, enfim. Admirado, Hilário perguntou: podemos interpretá-los, perguntou ele a Silas, como sendo santos em atividade na mansão? Você perguntou, essas 10 criaturas são criaturas sublimadíssimas? E Silas disse: não, de modo algum, disse Silas, bem-humorado. Não, são apenas trabalhadores prestimosos, que têm valores, que têm crédito, que evoluíram, que se desenvolveram, que fazem um trabalho com muito bom gosto. Tanto quanto nós, disse ele, Silas, né? Padecem ainda, esses vícios são nada perfeito, padecem de impressões, das lembranças do passado perturbadoras, quando passaram pelo plano físico. E se são trabalhadores da casa, certamente também foram colhidos desses sítios. Olha aí, isso é importante, cometeram graves erros. Mas todos nós progredimos, todos nós evoluímos, todos nós avançamos. Das possibilidades que Deus nos dá. Se a gente aproveita, a gente vai seguir nossa jornada, né? Carreando esses 10 criaturas, consiga as raízes dos débitos que adquiriram no passado, quando encarnados, para o justo resgate no porvir, talvez no próximo, talvez próximo na reencarnação. Terão que retornar à Terra. Só não volta à Terra a reencarnar quem não precisa mais nem aprender, que são as provas, e nem as expiações, não tem nada a dever, não deve mais nada. Não é o caso deles. Não, são espíritos nesse patamar, mas que têm crédito pelo grande trabalho que desenvolveram, pelos esforços desenvolvidos no seu processo de evolução. Ainda assim, disse ele, pela disciplina, pelo esforço que fizeram, a que se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, o desejo imenso de servir ao próximo e as criaturas ali. As carências são imensas, uma clientela profundamente difícil, as criaturas profundamente ignorantes e brutalizadas, né? Conquistaram simpatias, olha que coisa importante, gente. Quer conquistar simpatia, meus amigos? Quando você faz o bem a alguém, esse bem perpassa para aquela criatura que lhe é grata, mas muito mais do que isso. Primeiro, é anotado no seu prontuário divino a sua tarefa, o capital sublime, o depósito, que chegou a chamar, o depósito da poupança divina, né? Então, não é o crédito que a gente tem. Mas muito mais que isso, a gente também carrega também simpatias com aqueles que amam aquela criatura que a gente beneficiou. O pai, a mãe, o esposo, o filho, né? Que ficam felizes com sua atitude e rogam aos céus bênçãos para você. Mas também o amigo espiritual daquela criatura que foi ajudada e por aí vai. Então, o bem é contagioso positivamente. É como aquela pedrinha que a gente joga na água que sai irradiando, né? Então, o bem, por isso que ele fala dessa simpatia, conquistar simpatias providenciais, que funciona da maneira de valores ao crédito aí, né? O depósito que eu falei. Expressivos, e ali atenuar dificuldades e provas. Olha que informação. Lembra que aqui no Pedro, para a gente entender, lembra o que Pedro falava, o apóstolo Pedro? Que o amor cobre a multidão de pecados, você tem graves erros, e todo o bem que você faz vai atenuando aquela dívida, vai diminuindo, né? Você tinha uma grande dívida, e cometeu um grande erro, quando você voltar, não precisa passar pelo mesmo grande erro, você atenuou pelo bem que você fez. É isso que Pedro dizia, né? Atenuando dificuldades e provas nas lutas por vindouros, na próxima reencarnação. A quitação de sua dívida será mais fácil pelo crédito e pela ajuda que você terá dessas criaturas. Você terá dessas criaturas que você beneficiou, que vem em seu socorro, será seu advogado, né? Olha que maravilha. Por isso quer dizer, você iria falar alguma coisa, mas Sila já captou e disse, é isso mesmo, meu amigo. Aprendendo-lhe, isso mesmo, quer dizer aprendendo a pergunta. Sim, disse Sila. Isso quer dizer que nas zonas infernais, que é o caso, estão lá, essa mansão era numa região infernal de treva, de dor, também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, de fazer o bem, sem importar quem, que é a caridade, né? Não somente vencendo as aflições purgatoriais, ou seja, cumprindo as nossas angústias e trabalhando no nosso interior, tentando mudar, reconhecer nossos erros, não é? Que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar, renovando-se. Lembra que ele falou o cara de Ozil, aquela criatura que trabalhava, era um guarda, no capítulo passado, que era um guarda-costa da mansão, que trabalhando lá com as criaturas infelizes? Sim, ele já foi daqueles sítios também, mas está no outro patamar já de compreensão. É por não estar longe,
Mas a cada bem que ele faz, ele vai aprimorando e ajudando e vai conseguindo angariar essas simpatias que ele fala aqui, né? O crédito. Olha aí, que maravilha. Aquele tesouro, como dizia Jesus, que a traça não come, o ferrugem não corrói. É esse só quem se apresenta em todo canto. Porque os bens materiais, quando a gente encarna, não traz nenhum. Quando a gente volta, também não leva nenhum. Mas leva esses. O bem que a gente fez está nos acompanhando sempre, também como o mal, né? Muito bem. O ensinamento resumia imensas consolações para nós, de Sandra Luiz, mostrando que aquela ideia, as criaturas estão lá ajudando, na qualidade de médios, a Druso no trabalho do anectoplasma. Muito bem. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas senhoras, duas damas presentes. Lembra que tinha duas pessoas distintas aqui? Muito bem. Cuja apresentação exterior demonstrava singular diferença do meio em que nos ajustávamos pela extrema tristeza. Aquelas duas senhoras era dissonante, digamos assim, não tinha a mesma energia daquelas criaturas, dos demais trabalhadores que estavam na casa que lhe senhoreava a fisionomia, e perguntou respeitoso, Hilário a Cília, escuta, meu caro Cília, quem são aquelas duas irmãs que francamente se distanciam do tom psíquico, então, carregado de grande sofrimento, de grande tristeza? Reinhard, isso é perceptível, gente. Você, quando está encarnado, você pode até disfarçar, ser um lobo em pele de cordeiro, mas quando você está desencarnado, não existe isso. Você é o que você é, luz ou sombra, tristeza ou alegria, felicidade ou infelicidade. Isso quer dizer, é perceptível isso. E então Silas sorriu e respondeu: são irmãs, que por mérito, são criaturas embrutecidas, nós temos mérito em serviço, mérito conquistado com o trabalho delas, receberam o direito de partilhar dessa reunião de hoje. Elas foram convidadas a. É um processo de intercessão, né? Certamente ela foi pedida e os seus guardiões intercederam junto à direção da casa e talvez até do ministro que vem participar, dando esse direito, que ela tem crédito. E como é o crédito, gente? O crédito é pelo trabalho que você fez, é o mérito, né? De modo a suplicar auxílio ao crédito que elas têm, na solução dos problemas que lhe tocam a alma de perto. Ou seja, elas têm um pleito a ser feito ao benfeitor que vai se materializar. E se elas só estão ali porque têm crédito, elas conquistaram esse crédito pelo bem que fizeram, né? A disse Silas, eu conheço as duas pessoalmente, são mulheres desencarnadas, encarnadas com os outros. Significa que pode ter alguém encarnado desobrado, gente. Já vimos isso, né? Pode. Elas encarnadas que primam pela abnegação, ou seja, alguém que tem um carinho imenso, do desejo de fazer o bem ao próximo, atuando em socorro, olha as intercessões, socorrendo alguém. Elas estão pedindo aos benfeitores ajuda a terceiros, de espíritos familiares que sofrem nessas regiões, que estão presos nessa região de dor, na região infernal, de sombras imensas, estão lá e elas vêm como advogada dessas criaturas rogar a esses irmãos com crédito que tenha ao benfeitor que vai se materializar, assistência e ajuda para eles, olha. E eles estão lá naquela região de dor e sofrimento imenso lá fora da casa, né? Embrutecidos das regiões, que sofrem das regiões, as duras consequências dos delitos. Ninguém está ali alguém comum, não. Quem está ali cometeu crime. Ninguém está na região de sombras profundas, região de trevas, regiões infernais, não, cometeram crime grave, né? A que se entregaram imprevidente quando encarnados. Após lhe dirigir um olhar fraterno, disse a Sílades para Hilário, olha, essas são as irmãs Madalena e Silvia, desposaram na existência última, na última encarnação, dois irmãos consanguíneos, dois irmãos, elas casaram com dois irmãos, irmãos legítimos, consanguíneos, que se odiaram terrivelmente. Eles dois irmãos, um do outro, mas se odiavam um ao outro. E elas duas casaram, cada um com esses irmãos, desde a mocidade até a morte. Eles passaram a vida inteira, tiveram aproveitar a oportunidade para trabalhar junto para o progresso, não. Um odiava o outro profundamente, e cada um desses irmãos, homens, eram casados com essas duas senhoras, Madalena e Silvia. E em razão das desavenças deles um com o outro, cometeram erros deliberados, erros propositadamente, erros premeditados. Às vezes você comete um erro sem saber, não. Eles cometeram porque queria cometer. Isso é que é o grave do processo. Sabendo está errando, está fazendo coisa errada, faz de propósito. Às vezes por crueldade, por atraso meio espiritual.
Erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional, olha aí. E a turma de hoje, hein, que pinta e borda por aí afora, queria despertar para isso. Em que estiveram situados. Foram duas criaturas, uma intriga brutal, um irmão com o outro, e eles tiveram cargos importantes na política e cometeram desatinos imensos, propositadamente. Tinham compreensão disso. Nutriram vasta sementeira de egoísmo, só pensar em si, e de discórdia. Adoravam criar rixa uns com os outros, impedindo o progresso coletivo que lhes cabia servir. Olha aí. Essa é uma informação muito interessante, porque na hora que você induz outras criaturas que estão sob sua guarda, sob sua tutela, sob sua liderança, e você induz as criaturas a errar, a responsabilidade sua também. A de quem cometeu erro? A. Mas se você induziu, a responsabilidade sua. E surge responsabilidades. Olha aí, né? A quem lhes caberia servir e alimentar, alimentando a cisania, a rixa e a crueldade. Veja, essas criaturas cometeram rixas e crueldades estimuladas por eles dois. Olha aí, a responsabilidade deles imensa como mentores dessas cisanias, dessas crueldades. Entre os companheiros que lhes abraçaram o ponto de vista. Olha aí. Ou seja, aqueles criaturas que se assomaram, que estavam de acordo com os pensamentos deles, eles induziram a cometer crimes, erros graves. A responsabilidade é imensa. Diz ele, muitos crimes foram postos em execução, incitados, por execução, incitados pelos dois irmãos que estão lá na região Trevais hoje. Olha a responsabilidade dele. Que estimavam acalentar a discórdia, eles adoravam criar briga com os outros, discórdia incessante entre os consórcios e a regimentação partidária, ou seja, eram políticos que tinham um prazer muito especial em criar rixa, briga, intriga, confusão, né, partidária, e por essa razão espiam. Espiar é pagar. É aquela história, a gente colhe o que planta, não é? Eles estão lá hoje em sintonia com o mal que cometeram, estão colhendo o que plantaram no passado. E espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos, crimes de lesa fraternidade, se ele tinha amizade com as criaturas, e abusar dessas amizades para induzir essas criaturas ao erro, a cometer crimes, que é lesa fraternidade, que praticaram contra si próprios. Não é isso? Todo mal que a gente faz a outra é a lei de ação e reação. É como você jogar uma bolinha na parede, você vai e volta. A gente já viu isso, né? Você manda o mal, esse mal vai, quando ele gira o pensamento, se esse pensamento se junta aos outros sentimentos maus e volta para você. Volta mais forte ainda, né? A gente fica um círculo vicioso. A gente viu isso lá na questão das formas de pensamento dos capítulos passados, né? Pretendia indagar, perguntar, disse André Luiz, em que consistiam as provações desses dois irmãos, marido das duas senhoras, a que nos referimos, mas Druso se fez ouvida, concitando-nos a necessária preparação. Se na hora que André Luiz ia perguntar a Sila mais detalhes do marido de Maria Madalena e Silvia, Druso pediu silêncio, que chegou o momento da prece de convocação do benfeitor que viria naquela noite. Certamente ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderiam incorrer, Druso, prevenindo, pediu para que nós, outros, os que partilhavam da prece, que acompanhariam a prece, a oração ali, pela primeira vez, que era o caso de André Luiz, o caso de Hilário e das duas senhorinhas que estavam também, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis, para que não verificassem interferência na câmara cristalina, no tubo haveria a materialização, nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente, grande TV, né, tela plana, imensa, durante a manifestação. E por quê? Sim, durante a manifestação do venerável mensageiro que viria, cuja visita aguardava evitar qualquer sentimento e lembrança ruins, infelizes. Explicou que as forças associadas, que força, gente? Dos médios, a doação de ectoplasma junta e também a certamente do uso, que vai fazer com que se materialize um benfeitor, né? É, né? Assim, é, venerável mensageiro,
Explicou que as forças associadas dos médios presentes se caracterizariam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se, criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho de nossa vista. Então, está aqui trazendo dizer, gente, veja, essa matéria, o ectoplasma, ele é plástico. O que significa plástico? Ele é amoldável, amoldável, em conformidade com a necessidade. Aqueles sentimentos infelizes podiam se materializar ali na frente. Se presta para essa materialização. Por isso que tem que ter um sentimento de bondade, de amor, e todos com o mesmo propósito, pedindo a Deus que esse irmão viesse se materializar diante da sua sublime missão. Essa que é a ideia. Convidados, finalmente, pelo generoso diretor, a externar qualquer dúvida ou preocupação que nos assomasse à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, ao que ele assentou plenamente, ou seja, não tinha começado, é só explicações. Perguntou, Druso, é possível, quando esse benfeitor chega aqui, não posso fazer alguma pergunta importante a ele? Porque, afinal de contas, eu estou ali para colher informações para o livro, né? E então Druso, compreendendo essa importância do trabalho deles, né, estava em uma missão importante, vier designado pelo ministro Clarence Nosso Lar, nessa missão, né, disse o seguinte a ele, é, é, sim, ele disse sim, perguntei se poderíamos, e ele assentiu, ele concordou plenamente, né, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto que vai tocar com o benfeitor a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos. Nada pergunta frívola, não. Pergunta de interesse efetivamente enobrecido, né? Sem se deter em questões ociosas, que não teria nada a ver, nada a somar, né? Alusivas às estreitas inquietudes da esfera particular. Nada particular. As perguntas que você pode fazer é dentro do assunto que você está ali para estudar a lei de ação e reação. Respondeu com muita clareza. Logo após, avisou que, através de dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros do ectoplasma presentes seriam concentrados na câmara, para poder lá ver a materialização, que naquele minuto em diante estaria sensibilizada pelo ectoplasma para os mistérios da hora em curso, para a materialização. E todas as explicações prévias, antes que efetivamente começasse o trabalho, foi dado. Depois das explicações, começou então o trabalho com a palestra ou a evocação de Druso para que o trabalho iniciasse. O grande silêncio passou a reinar sobre nós. Em atitude respeitosa e expectante, Druso ergueu-se e orou comovidamente. Foi uma prece profundamente sentimental, vindo do coração, e disse assim: Divino Mestre, digna-te, Jesus, abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. É uma casa a serviço do bem e do amor. Por tua bondade, Jesus, em nome do infinito amor, nosso Pai Celestial de Deus, recebe-nos a sublime dádiva do trabalho regenerador, a nossa súplica, né? Recebe esse nosso desejo de fazer o bem aos que são sofredores. Somos, disse ele, e aí ele se inclui, com informação interessante. Somos, porém, dessas regiões atormentadas de trevas, infernais, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensáveis em que chafurdamos a nossa consciência. Ele deixou ali muito claro que o contingente de criaturas estava lá, desde o diretor e demais, são criaturas que passaram por aquele sítio de dor, conseguiram renovar-se, transformar-se, evoluir, porque tudo evolui. Deus é Pai misericordioso e bom, nossa destinação é a celsitude, sem dúvida. Mas cometemos muitos graves erros no passado, somos criados simples e ignorantes. Então, na mensagem está claro isso, que ele tem passagem por aqueles sítios. Vamos ver isso mais na frente. Mas ele dá as dicas desde o começo. Muito bem. Apesar de prisioneiro, disse ele, agrilhoado ou seja, presos às penas que nos geramos por nós mesmos, dos males que nós cometemos, as dores que passamos, é fruto do mal que fizemos, não de outrem. Não, é a colheita do que plantamos. Saudamo-te a glória divina, disse ele, tocado de reconforto, ou seja, a presença de suas bênçãos sublimes, traz aos nossos corações afluves e paz imensa.
Concede-nos, Jesus, a assistência dos seus abnegados e sublimes embaixadores. Senhor. Embaixadores por quem? Que não é alguém daquela casa, é alguém que vem das distâncias mais elevadas. Vem a serviço do bem. Não precisa da fraternidade universal que venha assistir, auxiliar e orientar, né? A fim de quê? Não desfaleçamos dos bons propósitos. A ajuda dos benfeitores e a orientação é de suma importância para que consigamos continuar a nossa tarefa. Sabemos, disse ele, que sem o calor das mãos compassivas, de tuas mãos compassivas, Jesus, de amor, nos fenece a esperança, morre a nossa esperança. Então, da assistência de Jesus sempre, governador do planeta, né? A maneira de uma planta frágil, sem a bênção do sol, também fenece. O sol é que dá vida, e o nosso coração é alimentado pela assistência amorável do ser mais sublime que aqui veio. Jesus de Nazaré é o nosso governador do planeta. Mestre, diz ele, Duso, somos também tutelados teus, protegidos seus. Você nos orienta, nos protege. Embora permaneçamos no cárcere de clamorosas faltas, defecções são faltas, nós, encarcerados, nossos graves erros estão presentes, até a gente purgar e quitar nossas dívidas, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes no passado, que a gente vai ter que quitá-los, mas quitar a nossa mente. A mente culpada nunca esquece dos seus atos, bons ou mais, né? Destes lugares, continua ele dizendo, tenebrosos, região de dor e sofrimento, partem angustiosos gemidos dos que sofrem dores lancinantes, sim? Os graves erros do passado, os que são escravos daquela região mais infeliz, criaturas mais infelizes, e sofrem dores terríveis, imensuráveis, né? Em busca desses gemidos, em busca de tua piedade incomensurável. Esse gemido de criaturas que sofrem pelos erros que cometeram, buscando a piedade de Deus. Já claro que Deus sempre está presente, Jesus também, mas é preciso, para receber essa assistência, primeiro entendamos que nós cometemos erro, é o processo que se inicia. Na hora que a gente cansa de sofrer e roga aos céus a assistência, ela está ao nosso lado, mas a gente não consegue sequer sintonizar com elas. É preciso começar a mudar o nosso processo de percepção. Porque se a gente começa a compreender nossos erros, o processo de arrependimento e de culpa, aí a gente abre o flanco, a gente cria possibilidade de sintonizar com os benfeitores que estão lá, em nome de Deus, para nos ajudar. Às vezes eles estão sempre do nosso lado, mas a gente sequer percebe, porque a nossa faixa vibracional é distinta. Somos nós, disse ele. Os presos, calcetos presos da penitenciária, da penitência, que cometemos os erros, que muitas vezes soluçamos, disse Druso, desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Ou seja, a dor ensina a gemer. Quem suspira o retorno à paz é quem já tem compreensão de nossos erros. E o grande processo de mudança se dá a partir de a gente ter a compreensão dos nossos erros e pedir a Deus para nos errar mais. Somos nós, disse ele. Olha aí. Quem está lá cometeu crimes de natureza, naquele sítio de dor, de treva. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos, os perversos, transfugas da lei divina. Que é transfuga, gente? A lei divina é a lei de amor, de paz, de harmonia, e nós fugimos dessa lei. Nós sempre ser felizes. Mas a gente incorre e vai contra essas leis. A gente rompe essas leis, comete atos em desarmonia com essas leis, sintonizando com as regiões de sofrimento, de dor, com as criaturas infelizes. Que recorremos, Pai, a essas criaturas criminosas, que recorremos à tua intercessão, Jesus, junto ao Pai, para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, purgação que a gente está purgando o mal que a gente fez, né? A gente está ali purgando, se renovando, a dor ensina a gemer. Se depurem, a nossa consciência se depure, se renove, se transformem e reergam ao teu encontro. Essa é a prece. Dá-lhes força. Compadece-nos, Jesus, de nós, os sofredores, que merecemos as dores, sim, porque fizemos, cometemos o mal, que nos retalha o coração. Ajuda-nos, Senhor, para que a aflição, a dor, nos seja remédio, e a dor ensina a gemer, isso é fato, gente. Quando o apelo ao amor ele é negligenciado, vem a dor para corrigir, não é? Que a dor nos seja remédio salutar, e socorre os nossos irmãos que nas trevas desses sítios, regiões infernais, se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, tem uns que continuam cometendo os mesmos desafios, achando que estão certos. Enquanto estiver assim, está longe do processo de renovação, dificultando a sua própria regeneração. Enquanto ele está achando que está certo, continua cometendo crimes, crueldade, brutalidades, está distante do processo.
por multiplicarem as lavas de desespero que vertem de seus corações, né? A gente tira os bons tesouros do nosso bom coração, os maus do mau tesouro do coração de Jesus, né? E a questão ali está nas situações. Essas lavas de desespero que vertem, arrasadoras em suas almas. Quanto mais cometemos males graves, vai se assomando lá no nosso prontuário, os débitos, né? No futuro, quando nos arrependermos, vai ser, todos eles terão que ser pagos, né? Nesse ponto de rogativa, Deus fez longa pausa para enxugar lágrimas. Ele está falando do fundo da alma, ele está falando dele também, tenho certeza disso. Que eles transbordaram nos olhos, a inflexão de suas palavras repletas de dor, como se ele próprio fosse ali o espírito recluso, ele vai ver no futuro que sim, em procedimentos amargos, impressionavam de André Luiz, vivamente. Ele falava do coração, chorava, uma emoção imensa. Não conseguia desviar de André Luiz dele a atenção. Não, ele estava tão concentrado e falando com tanta verdade, com tanto amor e em choro, disse ele, em incoercível emotividade, disse André Luiz, constrangia-me o peito, e o pranto rojou-me irresistível. O homem de uma grandeza espiritual, falando com a alma e uma emoção muito grande, essa energia passa, não tem como a gente não sensibilizar com isso. Confiar, quando eles eram, quando no Druso, na prece, confiaste no Senhor a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Que irmãos são esses, gente? As criaturas são resgatadas das regiões infernais e depois começa o processo de arrependimento, estão aptos a serem tratados, seus espíritos cheios de dramas e angústias, e reeducados para voltar à reencarnação, para aprender as provas que não aprenderam e se repactuar com aqueles que erraram no passado, quitar suas dívidas, né? Essa é a tarefa da casa. Somos, assim, compelidos a sondar-lhes, desses irmãos infelizes, o infortúnio, você compreender e viver aqueles infortúnios, de algum modo, entender e ver, encaminhá-los ao reajuste, né? Preparado para tal, buscar o equilíbrio deles. Mas não tem como você ajudar essas criaturas sem entender o que eles fizeram. A gente já viu isso lá no capítulo, 2 capítulos passados, vindo a história de Antônio Olímpio, o drama dele. Para poder ajudar, você tem que compreender o drama deles. E ao ver o drama daquela criatura, não tem como você também, de alguma sorte, não se condoer. Você não somatizar essa dor em seu coração também. Precisa ter muito equilíbrio, né? Não desconhecemos, disse ele, que as moléstias da alma são mais aflitivas que as graves e mais graves que a doença da carne, sem dúvida. A doença da carne dói, mas a doença da alma maltrata. A nossa mente culpada nos cobra o tempo todo, o tempo todo. É o tribunal mais inclemente de todos. A gente não esquece nada. Enche-nos desse modo, disse na prece, de infatigável compaixão, para que sejamos fiéis instrutores de teu amor. Ou seja, nos ajude, Jesus, para que a gente possa ser as suas mãos acudindo essas criaturas, seus instrutores, seus orientadores de sua causa. Permite, mestre, que os teus prepostos, teus colaboradores, nos amparem, ou seja, os que estão mais acima da casa, os orientadores, nos ampare as decisões e os compromissos por assumir. Ele está dizendo que a casa e eles também precisam da ajuda dos tutores, que estão mais acima, dos orientadores. Nesse instante, que ele fala dos tutores, né? Não, não nos relegue, disse ele, não nos relegue, Senhor, a fraqueza que nos é peculiar. Dai-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim da oração, mas Druso não conseguia continuar, porque a emoção lhe estrangulava a garganta. Todos choravam, disse André Luiz, contagiados por suas lágrimas abundantes da profunda emoção, né? Aí perguntou André Luiz, que não sabia a história dele aí. Quem era Druso, afinal? Para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse, entre nós, um dos torturados? Ele falava em casa própria, não tinha dúvida também, né? Não tive tempo para entender, estender qualquer consideração a respeito de quem era ele, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíamos da prece feita por Druso, extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo
Fixei-a, admirado, e pareceu-me identificar largo floco de neve primaveril, são os ectoplasmas, a distender-se alva imóvel dos médiuns, estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem que se afigurava a figura respeitável de um homem, aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa jovialidade no olhar, seja um senhor de porte respeitável, mas de energia, cabelos canecidos, onde a energia extraordinária de efervescência, de jovialidade, de fulgor, né? Vasta auréola de safirino esplendor, de luz, de azul brilhante, o esplendor de grandeza, coroava-lhe os cabelos brancos, que nos infundiu inexcedível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora, a vestimenta, que lhe velava o corpo esguio, no semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Gente, a gente já sabe, pelas descrições, quanto mais sublime é o espírito, mais a aparência é bela, o corpo é mais adelgaçado, as energias, o seu magnetismo que passa, a voz é suave, a compreensão, a forma de falar, e a energia que vem. As criaturas infelizes é o contrário, né? Quanto mais embrutecidos, mais o corpo é extravagante, animalesco, exalam um cheiro horrível, né? Que é o que vem de dentro, né? A voz é estreônica, as risadas são terríveis. Enfim, essas são as características dos espíritos, né? Após um minuto de silenciosa contemplação, quando ele surgiu, materializou-se, levantou a destra, a mão direita, que despediu um grande jorro de luz. Levantou a mão e a luz que adivinha dele atingiu a todos. Olha aí, que dá o que tem, né? De Jesus, a gente tira as coisas boas do bom tesouro do nosso coração. Levantou a mão e a luz que adivinha do seu coração sublime atingiu a todos e saudou. A paz do Senhor seja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, diz André Luiz, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz. Para ter autoridade, não precisa alterar a voz, não, gente. A voz, da forma como entoa, ele passa tudo. Eu procurei manter melhor o governo das emoções para não cair de joelhos. Isso é o magnetismo. E aí, quem lê o livro, quem lê o livro Francisco de Assis, quem lê o livro, quem lê o livro, quem lê o livro Transição Planetária e vê a reunião que fora feita para trabalhar um grupo de trabalhos coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Manuel Filomeno de Miranda, Jesus Gonçalves, e José Pititinga, nessa reunião que houve, em que Francisco de Assis, o grande anjo de Assis, o santo de Assis estava presente, André, Manuel Flamengo de Miranda conta que depois da explanação bela dele, a emoção era tanta que passava um corredor de pessoas para falar com ele. Esse, quando chegou perto de Francisco de Assis, foi tanta emoção pelo magnetismo dele, que ele chorou copiosamente e só lhe disse que Deus esteja com você só, não consigo dizer mais absolutamente nada. E no livro 50 anos depois, 50 anos depois, não, no livro, meu Deus, de Chico Xavier com Emmanuel, há 2000 anos, conta o encontro sublime de Publius Lentulus, que era Emmanuel encarnado na época, senador romano orgulhoso, que buscara Jesus à noite para ninguém vê-lo, a ele no Lago de Nazaré, buscando socorro para Flávia, sua filha leprosa. E o encontro foi extraordinário, né? Porque quando ele viu Jesus cerca de 10 metros, quando viu Jesus que nunca tinha visto, sentiu que era pela autoridade de Jesus, que não disse uma palavra sequer, ele caiu de joelhos imediatamente diante do magnetismo de Jesus, não conseguiu dizer uma palavra sequer e chorava copiosamente. Essa é a emoção diante das grandes almas, o magnetismo sublime. Leia o livro que vale muito a pena, tem a descrição dessa conversa maravilhosa, nesse livro fantástico, há 2000 anos. Muito bem. Ministro Sâncio, disse Druso, né? Sâncio deixa claro que é o ministro do nosso lar, né? Lembra que a mansão é apenas um posto avançado de nosso lar. Exclamou Druso, reverente. Bendita seja a vossa, a sua presença entre nós, disse o diretor. A claridade a irradiar-se do venerável visitante de Sandra Luiz
e a dignidade com que se nos revelava, impunhamos fervoroso respeito diante da figura dessa, imagine. A emoção imensa, né? Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, parecia todinho na materialização, né? Mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Fiquem à vontade. Olha, com um gesto de bondade muito grande. Não desejava cerimônia, não. As grandes almas não gostam dessas coisas. Quanto mais simples, não gosta de homenagem, não. Querem fazer o bem. A história de quem gosta de homenagem significa inferioridade. Sem dúvida, é orgulho, né? Essas criaturas estão desprovidas disso. Eles se alimentam do bem que faz. Olha a diferença, né? É, acrescentou, não desejava cerimônia, acrescentou entre afetuoso e convincente, dizendo a Luiz. Em seguida, demonstrando o valor das horas. Essas criaturas, quanto mais evoluído, mais o tempo é precioso, tem muito o que fazer, né? Recomendou o diretor Adruso apresentar-se os processos. Olha que informação interessante. Em estudo. Vocês têm os processos para apreciar? Eu não sou supervisor, eu vim aqui para apreciar esse processo. Cadê os processos? Né? Com admiração, Vidrus auxiliar exibia os documentos solicitados. Eram 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades. 22 processos de 22 entidades que estavam necessitadas de ajuda e precisariam da orientação do supervisor. Por quê? Porque ele foi recentemente internado na instituição. Era uma rotina. Tinha reunião de 2 vezes por semana, em que essas questões seriam trabalhadas. Algumas, o tempo todo chega irmão na casa. Dessa feita, seria apreciado 22 processos. Os outros, certamente, talvez o Vitor estava andando nessas providências. Mas naquele dia ia ser apreciado 22 processos de 22 internados, entidades que foram recentemente recolhidos pela casa. Naquele momento, eu não pude ensaiar qualquer pergunta direta, não. O objetivo agora é apreciar os processos. Todavia, mais tarde, Silas esclareceu que Sâncio, investido em elevadas funções do Ministério da Regeneração, lá no nosso lar, tinha grandes poderes sobre aquela casa. Né? Olha aí, ele era um supervisor, como diretor, como o direito de apoiar ou determinar qualquer medida. Tinha a experiência e a autoridade dele e orientando o que era melhor, né? Referente à obra assistencial, o trabalho de assistência aos infelizes, em benefício dos sofredores, ele podia opinar e determinar que fosse feito assim, assim, assado, né? Podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, que ele achasse adequado, determinado, precisar manter segregado por algum tempo, de determinado ato, em comunhão com a lei do progresso de Deus, né? Também podia determinar reencarnação e até banimento, expulsão de alguém que estava agindo em desconformidade com os propósitos da casa. Podia determinar o retorno daquela criatura que voltou ao estágio de antes para aqueles sítios. Também é possível. Ele tinha autoridade para tomar essas providências todas. O emissário atento examinou todos os autos, as 24 fichas ali expressas, e em rápidas súmulas, decisões, sentenças, né? Todas das quais transpareciam não apenas informes escritos, as sentençazinhas, mas também microfotografias. Na fichinha tem as microfotografias e recursos de identificação que lembravam os métodos, os elementos datoscópicos da Terra, a digitais de cada um. Olha, está tudo lá no processo, a Terra, aceitando ou não a sugestão de Drus. Não, isso aqui está certo, mas esse não deve ser assim, de outra forma. Quer dizer, ele não estava adstrito ao parecer de Drus, era uma sugestão. O processo é assim, né? Depois de dirigir as considerações em torno de cada caso particular, aponta em cada ficha o selo, sua assinatura, né? Que lhes assinalava a responsabilidade das decisões, era a decisão dele, a sentença, né? Novatos naquele ambiente, ele e André Luiz, sentíamos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados, porque não conhecia os casos, né? André Luiz não conhecia, os casos que tinham chegado, né? André Luiz não acompanhava, né? Menos, porém, quanto ao verdadeiro processo em lide, que se reportava justamente em Antônio Olímpio. Lembra de Antônio Olímpio? Aquele irmão que fora recolhido
o rosto totalmente desfigurado, transformado, não dá para identificar quem era, e que Druso, para poder ajudar, ele precisa saber a história, induziu pela hipnose, ele contou toda a história, e matou deliberadamente os dois irmãos, afogados, para ficar com a fazenda, interesse premeditado, teve 12 irmãos, fez uma manobra arriscada no barco, quando sabia que era fundo, os irmãos morreram afogados. Esses conheciam, a Luiz conhecia, e passou do processo. Justamente Antônio Olímpio, o internado na véspera, a cujo despertar assistimos, disse a presteza com que os dados do fazendeiro, do ex-fazendeiro, haviam sido relacionados nos autos, era de causar um maior espanto. Convidados, Druso chamou ele de hoje para verificar os autos de Antônio Olímpio, convidados pelo instrutor a compulsá-lo, os autos, analisar os autos de Antônio Olímpio, porque percebia a importância do assunto para nós, olha aí, porque era um caso importantíssimo de causa e efeito, para ele ter uma compreensão de como é que é feita essas decisões, analisamos nos autos. Já conheci o caso, estamos nos autos, né? E lá e eu reconhecemos o retrato, estava lá a fotografia, e a legitimidade das declarações que prestaram sobre a influência magnética a que foram submetidos. Tudo que ele falou estava lá nos autos, bonitinho. Foi interessante, né? Muito bem. Interessando-nos vivamente na solução do problema, de Antônio Olímpio, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer de Druso da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele, Antônio Olímpio, no círculo em que delinquira, onde matou os dois irmãos, a fim de restituir. Olha que coisa interessante, restituir aos irmãos expoliados os bens, os sítios em que haviam sido expulsos, naquele local, a se encarnar naquele mesmo ambiente, naquela mesma fazenda, tarará, o ciclo familiar, é assim que funciona, gente. A gente tem que voltar à reencarnação com aqueles que cometemos o mal que nos cometeram o mal. Porque a finalidade é a gente repactuar, buscar o perdão, que é o que Deus deseja a cada um dos seus filhos. Encontre o perdão, cada um siga a sua jornada de autoiluminação. Olha aí, a lei de causa e ação. E a bondade inestimável do coração de Deus, né? Dá sempre oportunidade, portanto, às nossas vicissitudes, angústias e dores, sofrimento, nada mais é do que fruto da bondade de Deus, não é deixar nos punir, não se trata de punição, é amor. Ele dá a possibilidade de nos reerguer e seguir nossa jornada na busca dessa altitude. Acentuou, contudo, que o criminoso, Antônio Olímpio, conforme as alegações dele mesmo, ele confessou tudo, né? Dele mesmo, não desfrutava de qualquer atenuante. Não, ele premeditou o crime, foi tudo pensado, não tem atenuante para as culpas que lhe eram imputadas. Antônio Olímpio, concordou o dirigente, Druso, da casa, vivera para si, só pensou nele. Entregue à desvairada a egolatria, pensou só nele, né? O ego lá em cima, se achou que tinha o direito de fazer isso. Não conhecera senão as suas conveniências, não pensou nas conveniências dos irmãos, da família dele, não. Conservara no mundo conservara no mundo o dinheiro e o tempo, e ficar rico, que é o que ele queria, né? O tempo, sem beneficiar mais ninguém, que não fosse ele próprio. Não pensou em ninguém, não partilhar, ter caridade, ajudar, não. Né? Conservava, isolara-se em prazeres perniciosos e por isso trouxera ao campo espiritual, a desencarnação, não trouxera ao campo espiritual, quando chegou, a gratidão alheia. Não fez caridade a ninguém, não utilizou esses recursos meio cometeram. Errado podia ter ajudado alguém, já seria um atenuante. Não, não ajudou ninguém. Né? Não levou nada para atenuar a sua falta. Né? Funcionando em seu favor. Portanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer do quadro diminuto que ele encerrara o estreito mundo familiar. A única coisa que ele pensou foi só na esposa e no filho, mostrar aqui. Era, pois, um companheiro realmente complexo. O caso dele era grave, muito difícil de ajudar, com extrema dificuldade para ser auxiliado, porque não tinha atenuantes. Muito complicada a situação, né? O esforço e a prova e a expiação seria muito dura, porque você ajudar alguém com uma situação tão complicada como essa é muito difícil, né? Né? Com extrema dificuldade de se auxiliar no retorno à experiência física. A encarnação será muito difícil, muito dura. Você não tem atenuante, não tem quem venha lutar por você, lhe ajudar.
não tem os advogados daqui. Lembra só das simpatias que fala? Tudo bem que você faz a alguém, na hora da dificuldade, todo mundo chega para ajudar. Se você fez o bem a alguém, essas criaturas são seus advogados. Aí não tem ninguém. Olha aí, coisa complicada, né? O magnânimo mensageiro, o ministro Sanzio, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de inseparável carinho. Essas duas criaturas são os únicos que ele ajudou de uma sorte. Não fez mais bem a ninguém, mas isso tem algum valor. Por isso eles vão ser importantes no processo do retorno dele à carne no mesmo local onde causou o infortúnio dos irmãos. Olha aí que interessante. A lei, causa e efeito, da colheita e do plantio, né? Muito bem. Esses dois corações, do filho e da esposa, surgiam ali, segundo a lei de Deus, como valores benéficos para o delinquente, Antônio Olímpio, porque todo bem realizado, não importa quem, com quem for, e seja onde for, fez o bem, isso conta, isso se assoma, muito importante. Constitui recurso vivo, atenuando em favor de quem pratica. Todo bem feito tem um papai importante, por isso eles dois que devem ao pai, o rapaz, o filho ao pai e a esposa ao esposo, ajuda que ele beneficiou a esposa e o filho, será de grande utilidade esse retorno para eles. Resumindo as conclusões suscitadas, quando ficou a pequena assembleia, notificou a assembleia que estava ouvindo que pediria o comparecimento da irmã Alzira, que era a esposa dele, que já estava desencarnada, para que se manifestasse, se materializasse ali como ele. Se é materializasse, é porque ela estava em outro plano mais elevado. Ela seria chamada ali para participar daquela reunião. Se ela vai se materializar, porque ela não mora ali. E se materializa, porque ela é mais elevada. Olha que coisa interessante. Que se manifestasse com alusão às medidas de andamento. Ou seja, vai se tomar uma definição de assistente de reencarnação do marido e ela precisa saber, porque ela vai fazer parte desse processo. Abstendo-se de qualquer apelo ao imediato ao irmão Luiz, o filho dele, o filho favorecido pela fortuna indébita, que é o único herdeiro dele, a esposa morreu, e ele é o único herdeiro, ou encontrasse o filho ainda encarnado, né? Apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. É possível levar desdobramento? É. Tem que estar dormindo, etc. Uma série de questões. Mas naquele momento não havia necessidade disso. Haveria dificuldades seriam maiores. Confiou-nos o ministro a prece silenciosa, confiou-se o ministro, ele entrou em prece. Para que essa prece? Era, né, convocando Alzira, né? Chamando Alzira. Conviou o ministro a prece silenciosa e respondendo-lhe à petição, o pedido dele feito na prece, que é a conexão, notamos que, tendo matéria justaposta no espelho, se movimentava, de leve, dando passagem agora a figura suave de linda mulher. Era exatamente a Alzira. Se era linda mulher, já está claro que era alguém mais evoluído, porque se fosse alguém atrasado, viria feia, com as vestes embrutecidas, com as feições embrutecidas, com a voz estridente. Não era. Se era uma linda mulher, está claro que era alguém que tinha uma certa iluminação. A irmã Alzira revelava-se no nosso olhar. Parecia integrada, parecia conhecer o caso, integrada nesse sentido. Conhecer o caso, na experiência e na hora em curso, que era guardada. Certamente, muito provavelmente, esse pedido de intercessão para resgatar Antônio Olímpio de lá e trazer para lá fora da autoria dela, muito provavelmente, já que ele não é um assunto difícil. Porquanto, não demonstrava qualquer surpresa, ela sabia da situação, fruto do seu pensar, da sua intercessão aos benfeitores espirituais, e ali estava se materializando. Saudou-nos com graciosa gentileza, fruto da sua elevação espiritual, e as primeiras interpelações de Sanjo, o ministro, respondeu humilde: venerável benfeitor. Alguém que fala assim, certamente é alguém evoluído. Compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço minha renúncia de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador. Olha a renúncia. Estou à disposição. Que é um sentimento inquebrantável, meus amados irmãos. Quebrantável. Não importa se o ser amado cometeu gravíssimos erros. Não, não, né? Não. Se você lembra do livro Libertação, vai ver o trabalho de Matilde para resgatar o filho, que era uma criatura profundamente embrutecida, que estava há séculos nas regiões infernais. Mas o amor é um sentimento inquebrantável. Quem ama não deixa de amar porque a criatura já não está de grosseria, de brutalidade, não. Né? Olha aí, o amor é um sentimento grandioso demais.
Então, ela se colocou à disposição. Aliás, disse ela, venho suspirando, desejando por essa possibilidade que significa para mim valiosa bênção. Por que bênção? Resgatar quem eu amo, para trazê-lo ele para perto de mim e a gente seguir junto no processo da eternidade. É esse, quem ama gosta de estar com a criatura amada ao seu lado e ajudar a trazer, o filho de Matilde que eu falei lá no livro de Libertação era Gregório, no livro de Libertação, que é um livro lindíssimo, vale muito a pena ler. Muito bem. Disse ela, né? Fiquei suspirando e tal. Antônio Olímpio terá sido um carrasco, ela dizendo seu marido, Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-os, matando o corpo, para usurpar-lhes os haveres, os bens, os dinheiros, contudo, para meu filho, ficou Luiz, meu filho, e para mim, sempre foi um amigo e um protetor, abnegado e queridíssimo. Assim. Eu e Luiz estamos a servir, a ajuda, estamos à disposição para resgatá-lo, ajudá-lo a reerguer-se. Para a minha alma, disse ela, não é apenas um dever, mas também, nesse período, felicidade de ajudar quem ama. Portanto, ninguém está só, gente. Sempre, por mais infeliz que sejamos, haverá sempre mãos amigas mais evoluídas que nos amam, que vêm em nosso socorro. Olha aí. O ministro fitou, satisfeito, como se não lhe esperasse outra resposta, pela evolução dela. E ponderou: sabes, minha amiga, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio até hoje o ódio, perseguiram-no até agora sem tréguas. Foi difícil resgatar ele. Muito difícil a situação. Sim. Isso quer dizer o seguinte: você sabe a dureza de sua missão. Para você conseguir trabalhar o coração desses dois verdugos que odeiam o seu marido, vai ser muito complicado. A reencarnação será muito difícil, muito. Primeiro, para reencarnar. E segundo, a materialização dessa reencarnação será muito dura. Que o ódio não se desvanece fácil. Não, é um processo difícil. Mudar é muito complicado. Sim, disse ela. Sei de tudo isso, disse ela. Conheço-lhe o poder do Vingador dos dois. Conheço muito bem a situação dos dois. Por que que ela conhece? Arrebataram meu esposo da quitação do túmulo, da quietação do túmulo. Assim que ele desencarnou, Deus foi lá e levaram para os trabalhos. Túmulo para se saciar do esforço terrível, terrível de vingança. E nunca me permitiram qualquer aproximação. Olha que coisa interessante. Ela tentou resgatar os irmãos, o marido, Antônio Olímpio, na região infernais. Não conseguiu por quê? Primeiro, ele estava num estágio de brutalidade muito grande. E ele não tinha sintonia com ela. Ela tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Os dois vigiando, não deram. Se os dois tivessem algum sentimento de perdão a ele, facilitaria. Mas como não? E o próprio Antônio Olímpio não permitia, que a faixa vibratória era muito ruim. De quê? Da grande culpa que ele estava passando, a sua mente culpada, ele cobrava muito. Era um processo de brutalidade muito forte. Lembremos que não é o único caso. Quem lê o livro Nosso Lar sabe que a mãezinha de André Luiz tentou resgatar o pai dele. O pai de André Luiz, por muitos anos, também não conseguiu. Exatamente porque ele não dava oportunidade. Ele estava sob o comando de duas ex-mulheres em que ele traía a esposa, que prometiam mundos e fundos. Quando ele desencarna, assim, os criaturas subjugam eles numa caverna nas regiões intermediárias do umbral. E ele também não ajudava, ficou difícil. Né? Então, ela dizendo, Alzília, que os irmãos não permitiam a aproximação dela com ele no vale de trevas em que se demorava por tantos anos. Né? Além disso, disse ela, ressarcindo meus débitos do passado. Olha que informação interessante. Ela também tinha questões do passado, não da encarnação essa última, em que ela foi esposa de Antônio Olimpo, não, mas do passado. Todos nós temos nosso gravio do passado. Ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi. Ou seja, esses dois irmãos dele foram instrumento para a minha depuração também. Olha que coisa interessante, como é que é o processo da lei de Deus, né? O mal precisa acontecer para isso, né? Eles que tinham o ódio do irmão se vingaram nela, induzindo ela ao suicídio, mas que também esse suicídio ajudou, eles foram instrumento para aquela que está só dívida do passado. Olha aí. Por minha vez, as mãos deles dois. Ó, além disso, ressarci-lhe meus débitos do passado, sucumbi, morri, por minha vez, nas mãos deles dois. Em tremenda obsessão, que eles obsidiaram, não só Antônio Lima, mas também a esposa, para se vingar. No mesmo lago em que perderam o corpo físico. Ela suicidou, morreu afogada lá no lago.
por obsessão grave deles dois. E por que houve essa obsessão? Não há obsessão se você não der brecha. Como ela tinha sentimento de culpa de um grave erro do passado, não dessa encarnação, foi o caminho. Você abre o flanco, o cara colocar a tomada, ele é obsidiado. A obsessão é isso, é sintonia. Ela, de alguma sorte, criou sintonia com eles, e aí eles criaram um processo de obsessão dramática, levaram ela ao suicídio, afogar no mesmo lago onde eles foram. Os dois morreram, assassinados pelo irmão. Olha que coisa interessante. Em tremenda obsessão, mesmo lago e tal. Isso, porém, disse ela, não é motivo para recuo. Olha como é a evolução espiritual dela, né? Os dois camaradas mataram ela, obsidiaram ela para o lago, mas mesmo assim ela tinha um coração grandioso de perdão. Não, não é motivo para recuo, não. Eu sei que vou ter um trabalho imenso para resgatar meu marido nesse processo deles dois obsidiando ele. Eles dois me obsidiaram, eu desencarnei, mas eu estou aqui para fazer o trabalho. Meu coração está no perdão, está no amor, na fraternidade. Olha que maravilha, né? Estou pronta para o serviço, disse ela Sanches, em que posso ser útil. Meditou Sanches alguns instantes, rápido e aduziu. A recuperação de Olímpio, que está internado lá na mansão, para a reencarnação exigirá tempo, ou seja, você terá que cuidar dele aqui, internado na mansão, para prepará-lo no tempo adequado, para ele educar seu espírito, trabalhar o perdão, ajudar a cuidar do espírito, ele está com sérios problemas ainda de deformações, trabalhar-se para que, quando estiver pronto, quando estiver pronto, com a sua ajuda, você vai contribuir muito para a ajuda dele. Aí sim, a reencarnação acontecerá. Olha que maravilha, né? Com auxílio, assim, a recuperação de Olimpo para já tempo. Contudo, você, Alzira, que não mora aqui na mansão, você está em esferas mais altas, você pode, com auxílio desta casa, da mansão pai, da mansão, inicial vai socorrista. Olha que coisa bacana. E à frente das atitudes, à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continua. As vítimas de ontem, dois irmãos, hoje transformados em verdugos enrijecidos, do marido e dela também, porque obsidiaram ela, moram na herdade. Eles continuam habitando lá em espírito, lá na fazenda, na fazenda. Olha que coisa impressionante. Continuam lá, não saem de lá. Porque eles se acham dono da propriedade, que foi espoliada pelo irmão. Que eles foi arrebatada pelo irmão fratricida, por Antônio Olímpio, alimentando o ódio contra os seus descendentes, ou seja, continua alimentando o ódio e obsidiando quem? Luiz, o filho do casal que conduz lá. Ele, na verdade, obsidia Antônio Olímpio, eles dois, obsidiaram Alzira até ela morrer, e hoje obsidia o filho encarnado. Olha que coisa impressionante. Então, por isso que estão lá, perturbando. Então, uma tarefa profundamente difícil, né? Contra os descendentes e conturbando-lhe a vida de Luiz. É necessário que vá, olha a tarefa dela como é gigantesca. É necessário que vá, em pessoa, além de cuidar de Antônio Olímpio, que vá você em pessoa suplicar-lhe melhoras, disposições mentais. Aproximar-se desses dois irmãos, Leonel e o outro lá, para que transforme gradativamente a eles, para criar receptividade ao perdão. E quando eles estiverem preparados, os dois irmãos, e Antônio Olímpio preparado, aí será a possibilidade de haver a encarnação, um trabalho complexo, né? Disse ele. É necessário que vai. Para que se habilitem ao amparo da nossa organização. Eles só podem encarnar quando começar a renovar-se, né? Preparando-se para o renascimento físico da época oportuna. Ou seja, eles dois, não só Antônio de Olimpo vai reencarnar, mas eles também vão reencarnar para poder se encontrar. Olha aí essa engenharia celestial, né? Conseguindo esta fase inicial de assistência, Antônio Olímpio e também os dois irmãos colaborará e você também na volta de Olímpio ao lado do próprio filho. Ou seja, Olímpio vai ser filho do próprio filho. Olha aí, está encarnado. E por sua vez, tomarás a carne você, Alzira, logo depois que Antônio Olímpio encarnar como filho do filho, você reencarnará, a fim de que, de novo, cases com ele, se consorcie com ele em abençoado futuro, para receber quem como filho, gente? Os irmãos, Clarim de Leonel, que eram os irmãos de Antônio Olímpio. Olha que coisa mais linda. Antônio Olímpio vai encarnar como filho de Luiz. Ela reencarna logo em seguida, para ter a mesma idade, e vão casar-se. E do casamento de Antônio Olímpio e ela, de novo, vai nascer os dois filhos, os dois irmãos que ele assassinou. Olha aí, Clarim de Leonel, o filho do coração, aos quais o Olímpio restituirá a existência terrestre e os haveres. Eles restituirão
Olímpia restituirá a vida deles, possibilitando a reencarnação no consórcio com ela de novo. E também os bens que ele tirou. Por quê? Eles não serão herdeiros do pai? Olha que justiça divina fantástica, né? Ele tirou a vida dos irmãos, vai dar de novo a vida com. Vai ser o pai deles. E por ser pai, vai trazer também a herança que caberia, que era por direito também dos irmãos. Olha que maravilha. Um sorriso de Ventura brilhou no semblante dela, de Alzira, e talvez porque anunciasse pensamento de temor, missão super complicada, o ministro disse, acudiu-a, exclamando: não desfaleça, não se preocupe, não desfaleça, tenha fé, tenha otimismo. Ajuda virá, não se preocupe. Será sustentada, ajudada por esta mansão. E é importante que se tenha essa compreensão. Normalmente, as criaturas que são encarnadas, eles são ajudados e tutelados, tutelados o tempo todo, até a desencarnação, pelo lugar onde encarna. Se a gente encarnou de uma casa ou de uma colônia espiritual, nos tutela, nos ajuda a cumprir a nossa missão. Ajuda verá sempre. Todos nós. Ter ajuda dessa chamação em todos os seus contatos com nossos amigos, fixada a vingança. Com quem? Com Clarindo e Leonel. Quando você for lá trabalhar para tentar repactuar, você terá a ajuda dos benfeitores daqui. Nem se preocupe, né? A intercessão terá. Atenderemos pessoalmente a todos os assuntos. Olha que coisa interessante. Atenderemos pessoalmente, eu, ministro Santos, a todos os assuntos que se fizerem necessário, a transferência de suas atividades para este sítio, na colônia espiritual que você reside hoje, Alzira, eu interferirei e solicitarei a sua transferência para cá. Entrarei em contato com seus dirigentes, suas tarefas, dizendo da importância desse resgate, você começa a trabalhar aqui. Olha que maravilha. Perante as autoridades que te subordinam. Eu, ministro Clarence, eu, ministro Sanzio, irei interceder junto aos seus superiores, e onde você mora, para que você venha para cá. E não se preocupe, que eu cuido de tudo isso. Olha que maravilha. E a ajuda sua para tentar conversar com o pai, a gente também vai fazer, terá ajuda sempre. É Deus ajudando o homem pelo homem, não é? Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos terrores. Olha que coisa interessante. Por quê? Eles não serão insensíveis. Sofreste-lhes impiedosos golpes dos derradeiros dias de tua permanência no mundo. E a humildade dos que sofrem é fator essencial da renovação dos que fazem sofrer. Olha aí. Você sucumbiu pela obsessão grave deles. Eles têm uma dívida contigo, olha aí. Eles serão, ao compreender que fizeram mal a você, serão muito mais fáceis de se sensibilizarem, porque são devedores. Olha aí. Foi interessante, né? A digna criatura. Ela, Alzira, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, beijou a destra, a mão direita, e afastou-se. A cena tocante e simplesmente emocionaram-nos profundamente, disse André Luiz, né? Ele e Hilário. Senti o incomensurável amor de Deus, a assistência do Pai misericordioso e bom, alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível. A justiça está sendo feita. As dores de Antônio Olimpo em função das dores que correu os outros. E a justiça será feita porque o filho será pai dele e ela vai reencarnar de novo para trazer a oportunidade de trazer. Olha que maravilha, né? E no imo da alma, disse André Luiz, bradei para os meus próprios ouvidos, disse ele, louvado seja Deus, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como é o caso, né? Como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarçais, das plantas sem qualificação. Autorizados por Druso, Madalena e Silvia, as outras duas senhoras que estavam lá para ceder por alguém, lembra com duas senhoras? Muito bem. Aproximados do ministro, implorando-lhe a intercessão, para que os esposos, aqueles dois irmãos que se odiavam um ao outro, que cometeram graves erros na política, fossem atendidos naquele estabelecimento, na mansão, de paz e fraternidade, para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sanjo acolheu as súplicas, porque certamente esses dois irmãos cometeram graves erros, já cumpriram graves erros, já estão aptos a serem recolhidos, certamente estão sendo recolhidos, sabia previamente, ele viu as fichas, já sabe que estão em condições já certamente de culpa, em condições de serem recolhidos, com benevolência e carinho, determinando o recolhimento, por isso estavam em condições, de ambos os felizes no clima do Instituto e prometendo facilitar-lhe a reencarnação em breve, entre as duas senhoras, a Madalena e Silvia, né?
E o sinal do diretor, de Druso, fez-nos sentir que o instante de agora era livre. Para quem? Para a conversação entre Aloysio e os todos, o ministro, que maravilha, para entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que havíamos que vimos e observávamos, Hilário e eu acercamos do mensageiro venerável com o propósito de ouvi-lo, para anotar no livro as perguntas importantes, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação de rara beleza. Gente, quanta informação bacana. Mas eu tenho uma informação mais interessante ainda, trazido desse livro extraordinário, Lírio de Esperança, que é um livro interessantíssimo, psicografado por Vanderlei Soares, através do espírito de Hermance Dufour, traz uma informação extraordinária. Esse livro foi psicografado em 2005, ele traz um censo dos espíritos encarnados e encarnados na Terra. Olha que coisa mais interessante. Olha o que diz aqui, porque você entende as dores e as angústias que se preponderam na Terra. Veja aí. Olha que coisa interessante. Diz ele, a Terra tem hoje, isso em 2005, tem hoje pouco mais de 6 bilhões de almas encarnadas, envergando a carne. Sua população geral, conforme os censos do mais alto, olha que informação interessante. Um censo feito do mundo espiritual entre os encarnados e os desencarnados, olha que informação interessante. Né? Chega à faixa de 30 bilhões de criaturas atraídas pelo magnetismo da Terra. Ou seja, tem 6 bilhões encarnados, mas tem mais 24 que estão desencarnados. 24 bilhões desencarnados. Olha que informação interessante. No contingente geral, temos 20% dos habitantes reencarnados. Ou seja, está dizendo assim, dos 30 bilhões de espíritos que pululam ao redor da Terra, né? 6 bilhões estão encarnados, 24 estão desencarnados. Olha que coisa interessante. É, dizer, o que possibilita pensar em algumas almas, em um quadro de almas para cá, para cada, assim, assim de cada de cada um encarnado, tem 4 desencarnados. Olha que coisa interessante. 75% estão desencarnados. Eu estou aqui falando, mas tem 4 desencarnados que estão ao meu redor aqui o tempo todo. Bem ou mal, conforme a sintonia. Olha que interessante. Através de controles bem mais elaborados e sem margem de falhas, as equipes de celestes sociólogos que orientaram os destinos dos continentes destacam que 4 bilhões destes 6 bilhões dos encarnados, 4 bilhões desses 6 bilhões encarnados, são almas doentes. Olha, a grande maioria, olha só, dos 6 bilhões que estão encarnados, 4 bilhões, 67%, são almas doentes. Olha aí, a maioria que estão aqui, 67% são almas doentes, cometendo graves erros, provavelmente expiações, olha aí. São almas doentes que purgam dolorosamente o processo de reeducação. Ou seja, são almas que, na verdade, cometeram graves erros no passado. Olha que coisa interessante. Diz ele, os outros 2 bilhões, os que estão melhores, são corações em busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes encontram os chamados missionários coletivos. Então, assim, dos 6 bilhões encarnados, 4 bilhões são criaturas que cometem expiações, cometeram graves erros. Dos 2 bilhões, estão em busca de recuperação, que já estão sensíveis de alguma sorte a modificações. Raríssimo desses alguns missionários, alguns, um Chico Xavier, uma Maria de Calcutá, a maioria são criaturas que estão em provas. Lembra que eu falei de provas e expiações? 4 bilhões estão em expiações, cometendo graves erros, crimes. E dos 2 bilhões cometendo provas. Os que estão ainda em situação melhor. E pouquíssimos, alguns missioneiros. Olha que coisa interessante. Algo muito similar sucede com os 24 bilhões da população terrena que estão na cidade. Vê só, tem 6 bilhões encarnados, mas 24 desencarnados, bilhões. Temos 12 bilhões desses 24 desencarnados em patamar de luta e sofrimento. Estão nas regiões trevais, de dor e sofrimento. 6 bilhões de almas medianas, olha só, dos 24 bilhões. 12, o grande contingente, 12, 12 bilhões desses estão numa situação muito difícil. Olha aí. A outra metade, 12 estão numa situação dramática, em sofrimento, na região de trevas, etc, etc, dos encarnados. Né? Muito bem. 6 bilhões de almas medianas, que são em média na situação melhor, dos desencarnados, que já cooperam eficazmente na tarefa de regeneração uns dos outros. Já ajudam, 6 bilhões. Já ajudam, né? E mais 6 bilhões de condutores elevados, as criaturas mais angelicais, mais elevados, entre os quais se encontram os avatares que velam pelo grande plano do Cristo no orbe. Veja só, gente, tem 24 bilhões desencarnados, 12 em situação dramática nas regiões infernais de sofrimento.
Dos outros 12 bilhões, 6 já estão em processo de modificação, desejando se mudar e vão voltar para cá certamente para continuar suas jornadas, né? E 6% são as criaturas que ajudam Jesus no comando de renovar o planeta. Veja só o quanto de gente tem criaturas infelizes, que tem encarnados, desencarnados, é a grande maioria. Veja só, a maioria deles liberados da encarnação, sim. Esses 6 bilhões de criaturas mais felizes já estão em si vão encarnar. Ou ainda inúmeros homens e mulheres comuns que venceram as provas expiatórias ao suceder das reencarnações. Algumas interferências tornam-se necessárias para que possamos apresentar propostas de serviço e cooperação. Ou seja, essas informações são importantes para que a espiritualidade possa preparar, com base nesse senso, assistência às criaturas encarnadas e desencarnadas. Olha aí, que eles aqui. 6 bilhões de encarnados saber este perfil é importante para o planejamento de socorro das criaturas encarnadas. 16 bilhões de criaturas em condições de dor e doença nos dois planos da vida. Olha só, desse entre encarnado e desencarnado, tem 16 bilhões desses 30 que estão em situação de profunda dor, profundamente sofredores, profundamente embrutecidos. Destes 4 bilhões encarnados, ou seja, 67% encarnados nessa condição de expiação. E 12 bilhões desencarnados nas regiões de pavor e de desequilíbrio, em uma média de 3 almas em crise, para cada uma em tormento encarnado. Já imaginou, gente? Um encarnado para 3 numa situação dramática, de profunda brutalidade ainda, totalizando mais da metade da população do planeta. Isso é um perfil dos encarnados. Isso é um estágio da Terra. Imagina a situação. Por isso a gente vê na mídia, nos jornais, tanta brutalidade, tanta guerra, tanta dor, tanto sofrimento. Continua aqui. Diz aqui. Temos um total de 16 bilhões em ambos os planos da vida. Eu já falei isso aqui. Desses 16 bilhões, encontram-se 4 bilhões de almas, apesar de enfermas, em franca busca do bem. Sei que está dizendo, dos 16 bilhões dessas criaturas, 4 bilhões encarnados e 12 bilhões encarnados, regiões infelizes. Destes 4 bilhões em busca de restauração, que já estão aptos à modificação, à renovação. Está falando encarnados e encarnados, né? Outros 4 bilhões são criaturas perversas que deliberadamente agem no mal. Os 8 bilhões restantes se encontram em postura de indiferença. Ele não faz o bem nem o mal, pode ser influenciado por um ou por outro. Então, em desânimo. A pessoa em situação difícil. 8 bilhões de indiferença entre encarnados e encarnados, né? Encarnados. Essa faixa de 12 bilhões de enfermos traz em comum a falta de idealismo superior e apego às questões materiais. São criaturas apegadas às questões materiais. Muitos desencarnam e ficam por aqui, ao redor, atrapalhando os herdeiros, ser de ciúme nos bens que se encontram, etc, etc. Vê só, coisa interessante. E aqueles 4 bilhões de irmãos nossos que gerenciam o mal, olha que coisa interessante, através da perversidade, temos hoje nada menos que 1 bilhão dos encarnados aqui na Terra, deles, em plena sociedade terrena, 1 bilhão trevoso, destilando o fel da cultura nociva e da atitude insana, enquanto que outros 3 bilhões ainda aguardam os postos mais elevados nas ordenanças infernais junto às esferas. Já pensou, gente? Que coisa mais dramática? Dos 4 bilhões perversos, 1 bilhão tem encarnado e outros 3 bilhões que já ocupam postos nas regiões infernais, de alta elevação, de brutalidade imensa. Olha que coisa impressionante. Aí ele faz um resumo no final que eu achei muito interessante. Imagine uma casa terrena com 5 membros da família. Nós. 5. Se cada um encarnado tem 4 desencarnados, nós temos 21 criaturas, espíritos caminhando na casa. Que são atraídos por quem? Por sintonia. Se eu tiver um sentimento do bem, no amor, eu atraio as criaturas do bem. Se eu tiver um sentimento mal, eu atraio as criaturas do bem. Tudo é sintonia. Que conclusão assustadora, meus amigos queridos. Por isso, o conselho de Jesus de orar e vigiar é extraordinário. Porque nós temos, a cada um encarnado, tem 4 desencarnados. E quem são esses? Aqueles que atraímos conforme nossos sentimentos. Poderá ser até mais do que isso, conforme nosso sentimento para o bem ou para o mal. Olha que coisa impressionante. Aí, aqui para fechar, tomando por base a colaboração do Livro dos Médiuns, item 232, temos: consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos
de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo, cada país em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus ensinamentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos de que, que de preferência reinam naquele seu seio. Aquela velha máxima, dizem com que andas que eu dizer quem és, não é isso? Olha que coisa dramática. Então, eu fiz questão de trazer isso, porque está falando sobre lei de ação e reação, tentar falando de regiões infernais, e é muito interessante a gente entender isso, para a gente entender como é o perfil do nosso planeta de provas e expiações, muito mais expiações do que provas. Por isso, o mal ainda impera. Então, meus amados irmãos, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui prontos a responder. Se não, o convite para estar na próxima semana juntos, na quarta-feira. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.